O Senhor Jesus, certa feita, em uma ocasião em que ele estava nos ensinando como orar, e nós temos como base, não seria uma via de regra, mas uma base de oração representada pelo Pai Nosso. E naquele momento em que ele orientou a respeito desta oração, ele sugeriu uma forma de nós o fazermos sem que nada absolutamente possa interferir neste momento de relacionamento com Deus. Ele nos orienta que nós venhamos entrar em nosso quarto. Quando ele diz quarto, não se refere propriamente a um quarto físico, porque imagine como seria para as pessoas que vivem nas ruas, por exemplo, se elas tivessem como via de regra ter que entrar num quarto para falar com Deus. Qual seria a possibilidade? Mas esse quarto, o qual ele se refere, representa um espaço em que nós nos encontramos de forma particular, de forma individual com ele, representado pela nossa mente, porque afinal de contas, quem tem acesso à nossa mente? A não ser Deus e nós mesmos. Quem consegue saber o que eu estarei pensando se eu desligar esse microfone e silenciar? É impossível. A menos que eu verbalize, a menos que eu me expresse, é impossível que alguém saiba o que eu estou pensando. E se eu parto desse princípio para me relacionar com Deus, isso independe da igreja, da religião, de qualquer outro conceito. Nesse momento, então, eu estou chamando Deus para uma condição em que ninguém absolutamente poderá interferir. E nesse momento, então, ele deixou a base, que nós devemos considerá-lo como Pai. Ele já chega se apresentando como nosso Pai. Então observe, Deus se apresentando como Pai, o que significa dizer que Ele quer que o nosso relacionamento com Ele seja pessoal. Porque quando nós lembrarmos dele como Deus que Ele é, então consequentemente, de uma forma subliminar, nós iremos nos referir a Ele como alguém que está no céu. E se nós analisarmos a distância entre o céu e a terra, onde nós estamos, então nós poderemos estar nos colocando nessa mesma distância diante de alguém que está presente aqui, diante de alguém que está presente onde quer que for, porque ele traz consigo esse poder de onipresença. Então esse relacionamento, ele só tem como ser estreitado aqui. E no momento em que nós nos propomos a isso através do culto, o culto, a Bíblia apela para que ele seja racional, ou seja, que ele parta da nossa mente, que ele seja algo que nós venhamos conceber no nosso interior. Então é daqui que parte todas as nossas ações diante do próprio Deus. E quando ele orienta, ensina a respeito desta oração, depois ele diz assim, e que muitos de nós algumas vezes usamos de uma forma distorcida como sendo referente a duas pessoas, e naquele momento ele estava se referindo a uma pessoa individualmente. Ele dizia que a casa dividida, ela não subsistirá. Quando ele disse isso, ele não se referia a uma casa física, não se referia à igreja, não se referia a uma casa de família, mas ele se referia à condição de entrar na presença dele e estar de corpo presente, mas com a mente em qualquer outra questão que possa nesse momento estar lhe afligindo com o objetivo de resolver. Então nesse momento
Você não consegue ter de Deus, na sua plenitude, a resposta do que você veio buscar, porque você não consegue estar na sua plenitude diante dele com o propósito que lhe trouxe aqui. Essa divisão faz com que nós venhamos entrar na presença de Deus como se não tivéssemos o direito de acesso. Quando nós cantamos esta canção, que diz que Ele nos abriu a porta, Ele nos conciliou com sangue, significa dizer que quando Ele se entregou na cruz do Calvário, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, e a partir desse momento, o inacesso que havia entre nós e Deus, todos os rituais que eram praticados para que nós pudéssemos acessar a Deus, eles caíram. E a partir deste momento, se nós simplesmente mencionarmos o nome de Jesus, isso já nos traz para a presença de Deus. Então, se nós compreendermos que é mais simples que toda essa explicação, o fato de estar na presença de Deus, então nós seguiremos praticando isso com muito mais frequência e consequentemente obteremos da parte de Deus maiores e melhores resultados em nossa vida a cada amanhecer. Esta é a condição que Ele nos proporciona. Então, eu lhe pediria que no período que nós estaremos juntos aqui, por essa hora e meia, esteja aqui. Esteja aqui. E o fato de você estar aqui, onde Deus marcou consigo um encontro, para que Ele pudesse estreitar consigo um relacionamento nesta manhã, eu posso lhe assegurar que esse momento ele vai refletir na sua vida por todos os anos em que você viver. E cada momento que você tiver a oportunidade de reviver essa experiência, isso vai somar na sua vida em todos os aspectos. Relacionamento com Deus é algo de mais precioso que nós temos para viver debaixo do céu. Então, não permita que a casa, que a mente, que o coração, que o seu espírito esteja dividido. Porque havendo divisão, não há subsistência. Então a única maneira que você tem para permanecer na fé, crendo que cada vez que você abrir a sua boca, Deus vai se colocar de pronto para lhe responder, lhe corresponder, é se quando você se referir a Ele, você estiver inteiro com Ele, inteira com Ele. Isso fará uma diferença na sua vida, em que não apenas você, mas todos quantos lhe rodearem, eles farão ou terão como notória essa experiência vivida por você. Amém? Então, nesse capítulo 45 de Isaías, e faz bem ressaltar que Isaías é um dos profetas que falava de Jesus antes mesmo de Jesus nascer, e essa é a razão pela qual Isaías era considerado como o profeta maior. Todos os profetas que falavam de Jesus, mesmo antes de Maria, mesmo antes de José nascer, esses são os considerados profetas maiores, que mesmo que eles estivessem vivendo uma época quem, mas Cristo já era o centro da sua visão espiritual. E é a única maneira que existe para justificar a existência da igreja é se nós compreendermos a importância que há na pessoa do Senhor Jesus. Amém? Diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante da sua face. Eu saltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Vamos compreender até aqui. Ciro, um rei que num dado momento da sua vida viveu uma extrema comunhão com Deus. E Deus então
se dirige a ele através de Isaías, dizendo que ele era um ungido, o que representa uma unção, que hoje ela é simbolizada pelo toque do óleo em nossa cabeça, em qualquer parte do nosso corpo. A unção, ela representa que nós consagramos a Deus o objeto, a pessoa ou a situação que nós ungimos. A unção representa isso. Ela tanto pode ser feita com óleo, como pode ser feita com essa total comunhão, total ligação com Deus através da fé. Então, se você consagra algo a Deus, não existe a necessidade desse algo, ou dessa pessoa, ou dessa situação ser consagrada duas vezes. Se você consagra uma vez, e você volta a consagrar essa mesma coisa, esta mesma pessoa, ou esta mesma situação, significa dizer que quando você supostamente consagrou, naquele momento você não estava ali com inteireza de coração. Porque quando se está com inteireza de coração, se sabe que diante de Deus, todas as nossas ações movidas uma única vez, elas têm um valor eterno. É de suma importância compreendermos isso. Se você move uma ação diante de Deus uma vez, e você estava inteiro, você estava completo, você estava entregue, sem nenhum tipo de reserva pessoal, naquela determinada ação, então você pode ter certeza que ela terá para você duração eterna, mesmo que você vier a esquecer-se daquele momento por alguma razão, mas você vai continuar vivendo sob a influência daquela experiência. Isto é o poder de ser consagrado, ou consagrar a Deus alguma coisa, ou se consagrar diante do próprio Deus. Então Ciro, quando ele recebe a consagração da parte de Deus, ele recebeu uma promessa, que nenhuma porta para ele se fecharia. Nenhuma porta para ele se fecharia. Então observe, isso significa estarmos com a posse da chave. Porque ter uma porta fechada para nós não significa ela estar em contato total com o caixonete, mas significa nós nos dirigirmos a essa porta, tentar passar e ela está trancada. Então, se nós temos as chaves nas mãos, que diferença faz se ela está em contato com o caixonete ou não? Se a chave está conosco, a hora que quisermos entrar, nós entraremos. A hora que quisermos sair, nós sairemos. Esses são os benefícios de uma consagração. E se porventura alguma porta for fechada para nós, de uma forma espiritual, por um adversário, quer seja ele manifestado fisicamente, ou quer esteja ele num plano espiritual, onde desejamos uma resposta da parte de Deus, e esta resposta não vem. Repetimos orações diante de Deus, e não nos sentimos respondidos ou correspondidos. Isso caracteriza uma porta espiritual fechada. E se porventura eu compreendo que estou diante de Deus, que vivi uma consagração, contudo estou diante de uma porta fechada, o que devo fazer? Manter a minha fé. Porque ele diz o seguinte no versículo 2: eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortuosos. Então observem bem, quando eu parto de uma determinada direção, ele se propõe a endireitar os caminhos tortuosos. No entanto, Jesus, ele disse o seguinte: eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Ele disse: eu sou o caminho, a
a verdade e a vida. Daqui a pouco a energia volta e nós vamos saber. Estão me ouvindo bem, correto? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então observe que, ao passo que nós podemos ter diante de nós vários caminhos tortuosos, representados por diferentes aspectos de bloqueio, ele disse que irá diante de nós, endireitando esses caminhos. Mas ao passo que ele se propôs a ser o caminho, no singular, o único. Ele não disse que seria um dos caminhos, ele disse que seria o único caminho. Eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a quem? Não te ouvi, ninguém vai a quem? Ao Pai. Observe como ele quer ser considerado. Ele é Deus, ele é o ser supremo, ele é o ser soberano, ele está acima de todas as coisas, está. Mas ele não quer tratar conosco com essa distância. O que ele quer conosco é relacionamento. É de suma importância compreendermos isso, para que nós não venhamos ter uma religião e ainda assim nos sentirmos longe de Deus. Ninguém vai ao Pai se não for por mim, disse Jesus. Então significa que todas as vezes que eu uso o nome de Jesus, naturalmente, consequentemente eu vou ao Pai. É uma condição que me foi apresentada. E ele diz aqui que endireitarei, versículo 2, os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Ou seja, essa porta aqui, ela deixa de existir. Se ela vai ser quebrada e despedaçada, ela deixa de existir. Então a porta quebrada e despedaçada diante de mim, ela não tem um efeito de bloqueio. Ela não tem como me bloquear. Logo, eu não serei impedido de acessar o que eu desejo que está do outro lado. Se eu compreender isso, então eu compreenderei também que Deus, ele se propôs ir adiante de mim. E ele diz no versículo 3: e te darei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que possais saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo seu nome. Então vamos compreender o que representam tesouros escondidos e riquezas encobertas. Hoje, se nós vamos conduzir um veículo, ali depende de um combustível, quer seja gás, quer seja álcool, quer seja gasolina. Esse combustível, ele é oriundo de uma substância que está embaixo do solo, que é o petróleo. E as pessoas, quando elas identificam em uma determinada nação que existe petróleo, quando elas identificam que em uma determinada nação existe ouro, existem joias preciosas, a superfície dessa nação onde as riquezas estão encobertas se transformam num verdadeiro inferno. Isso nós temos como exemplo em alguns países de África, em alguns países do Oriente Médio. Nós temos um exemplo no Brasil através do nosso petróleo e em outras nações que têm riquezas encobertas debaixo do solo. As pessoas passam a viver uma cobiça extrema. E elas são capazes de fazer qualquer coisa com o objetivo de acessar aquela riqueza encoberta. E aí estouram as guerras, os homicídios, as pessoas sendo devastadas como nada. E existe uma distorção de valor em que as pessoas imaginam que essa riqueza representa aquilo que está, o minério que está debaixo da terra. Mas na prática, a riqueza, aos olhos do próprio Deus,
elas representam a cada um de nós. Porque imagine agora todo o petróleo da face da terra disponível para você. E você olhar em volta e não ter um ser humano para compartilhar a sua alegria. Imagine agora todo o ouro da face da terra disponível para você e você não ter um ser humano para compartilhar a alegria de todo o império que você acessou. Imagine agora você tendo qualquer valor financeiro disponível em uma conta para você e você não ter com quem e como compartilhar todo aquele acesso. Qual seria o valor de tudo isso? Qual seria a razão de tudo isso? Então, quando nós partimos desse princípio, nós compreendemos o valor que está na vida. E a partir do momento que nós descobrimos o valor que está na vida, diga-se de passagem, primeiro, em nossa vida. E como eu descubro o valor que está em minha vida? É simples, quando eu olho para cá. Quando eu olho para cá e compreendo que alguém teve a capacidade de entregar a sua vida por mim, mesmo sabendo de todos os defeitos que eu comporto, mesmo sabendo de todas as limitações que eu comporto, mesmo sabendo dos erros que eu cometi, que cometo, que cometerei, ainda assim ele se propôs a pagar o preço, derramando até a última gota de líquido do seu corpo, a saber, após ele ter derramado todo o seu sangue, ele derramou a última gota d'água do seu corpo, todos os seus ossos se desconjuntarem, cravo nas mãos, cravo nos pés, coroa de espinho na cabeça, o seu corpo todo destruído de chicotada, e tudo por amor. Agora analise bem, se esta pessoa me considerou acima de todas as coisas, porque tudo isso ele não fez pelo minério, ele fez pela minha vida. Então é uma consideração extrema. Então, se essa pessoa me considerou acima de todas as coisas, o que ela espera de mim? Que essa consideração ela seja recíproca. Assim como ele me considerou o primeiro, o único, ele espera que essa consideração seja recíproca a ele e que venhamos considerá-lo como o primeiro em nossas vidas. E o que representa o primeiro em nossas vidas? Aquilo que mais ocupa o nosso pensamento ao longo das 24 horas que nós vivemos. Como eu posso certificar do que é o primeiro em minha vida? É simples, é só você analisar das 24 horas do seu dia, o que você mais pensa em 13 horas, ou em 11, em 12 horas, ou em 13 horas, melhor dizendo. Seu dia tem 24 horas. O que mais consome a sua mente em 51% desse período? É exatamente isso que representa o maior valor da sua vida, consciente ou inconscientemente. Então, se isso representa uma pessoa, se isso representa uma conquista, se isso representa uma realização futura, uma preocupação com algo que você deseja alcançar, então aí está a figura do Deus que você tem cultuado em si. Porque quando você de forma consciente reconhece a sua consideração por você, por nós, então é nesse momento que nós, de uma forma recíproca, tornamos a Ele essa mesma consideração. Ele passa a ser o primeiro, porque Ele é o que vai nos conectar àquilo que nós desejamos. Ele é o caminho, Ele é o canal, Ele é a ponte. Então, se eu quero algo que está lá e eu tenho uma ponte, então tão importante quanto ao que eu quero, ou mais importante do que eu quero, é a ponte que vai me levar até lá. É o canal que vai me levar até lá.
Porque se porventura está do outro lado, e eu quero chegar, e eu desconsidero a ponte, como chegar? Esse é Jesus. Isso não é religião. Isso não é virtual. Isso é a única possibilidade de se obter vida plena, plenitude, equilíbrio. É a única possibilidade que existe, não há outra. E isso independe da igreja, isso independe do pastor. Isso é relacionamento com quem? Com Deus. Parta desse princípio e a sua vida vai seguir se ajustando a cada passo. É a única alternativa. Então, se eu compreendo isso, então as portas, elas serão destruídas, as bloqueadas. Ele despedaça. Como ele prometeu, ele despedaça. A partir do momento, ele disponibiliza para nós os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Repita comigo: esse tesouro e essa riqueza sou eu. Guarde isso no seu coração. Debaixo do céu, a coisa mais preciosa que existe aos olhos de Deus é você. Não se desvalorize. Não se desvalorize. Valorize a sua vida. Essa é a forma que você se apresenta para quem chega na sua vida. Se você se valoriza, se você se respeita, se você se considera, se você se ama, então quem entrar na sua vida já sabe qual é a via de regra. Essa é a condição para você ser feliz e conseguir transmitir de uma forma natural felicidade. Porque algo que você encontrou em quem? Em Deus. Então a maior riqueza debaixo do céu é você. Tudo mais é administrado por nós. Então, se você considerar que qualquer outra coisa, ou até pessoas, represente essa maior riqueza, então é nesse momento que você torna Deus secundário e esta coisa ou a pessoa primária. E aí você já entra no processo no sentido inverso. Então, se compreendermos assim, avançamos, avançamos, só avançamos. E aqui dizer no versículo 4: por amor do meu servo Jacó e de Israel meu eleito, eu a ti chamarei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Ou ainda que não conhecesses. Eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim. Não há Deus, eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Então observe, por que nós estamos aqui nesta manhã? Não é uma decisão pessoal. Deus foi nos buscar. Deus foi nos buscar. Exatamente por quê? Porque nos conhece. Quem foi Jacó? Quando a Bíblia se refere a Jacó, a Bíblia quer mostrar-nos que Jacó era uma pessoa de caráter muito vigoroso. Desde o seu nascimento já foi uma situação atípica, porque a sua mãe era uma mulher que engravidou de gêmeos, e durante todo o período de gestação ela pediu a morte, porque as suas contrações eram horríveis, segundo a palavra de Deus. Não eram contrações suportáveis como muitas mulheres vivem ao longo, mas ela pedia ao próprio Deus que tirasse a sua vida, porque as suas contrações eram insuportáveis. E quando ela consulta a Deus para saber a razão pela qual as suas contrações eram diferentes de todas as mulheres que ela conhecia, então
potência do universo. E que o mais velho iria servir ao mais moço. Ou seja, embora nascessem juntos, mas naturalmente seria um de cada vez. E Esaú nasce primeiro. E a Bíblia diz que Jacó, ele nasceu com a sua mão agarrada no calcanhar de Esaú. Quando Esaú sai do ventre de sua mãe, Jacó estava com a sua mão segura no pé do seu irmão. Foi necessário a parteira tirar a mão que estava segura no calcanhar, na canela do seu irmão. Só por aí você já analisa que não nasceu ali uma pessoa muito normal. Que jeito nasce agarrado no calcanhar? E esse rapaz, ao longo da sua vida, ele foi manifestando desvio de caráter. Ele passou o irmão para trás, ele passou o pai para trás, ele passou a mãe para trás. Jacó era literalmente mau caráter. Mas havia uma promessa da parte de Deus na vida daquele rapaz. E ao longo da vida ele conquistou muito. Ele teve o direito de primogenitura, ou seja, ele foi o segundo a nascer, mas ele fez o irmão confessar que abria mão de todo o bem dele para si, e ele, por sua vez, pela confissão do irmão, passou a ser herdeiro de tudo. Quando o pai soube, ele fugiu de casa porque o irmão tentou lhe matar. Então, desde muito cedo, ele tinha um caráter duvidoso. E exatamente por quê? Porque Deus viu naquele homem algo que ele poderia fazer de extraordinário através dele. E o que Deus faz por sua vez? Separa a nação eleita, que seria Israel, e hoje não mais de uma forma regional, não mais de uma forma geográfica, considerando o Oriente Médio apenas, mas de uma forma espiritual, abrangendo toda a humanidade, e dessa humanidade as pessoas que selecionadas pelo próprio Deus e que acatam, que abraçam, que aceitam o seu convite, o seu chamado, se propõem a viver aos cuidados dele, estreitar com ele um relacionamento. Essas pessoas representam o povo de Israel, que não necessariamente precisam nascer em Israel. E por essa razão, em todas as nações do mundo, existem pessoas bem-sucedidas e mal-sucedidas. Em todas as nações do mundo, existem pessoas realizadas e pessoas frustradas. Em todas as nações do mundo, existem pessoas felizes e pessoas infelizes. E quem são as pessoas que fazem essa distinção? As pessoas que reconhecem a Deus das pessoas que não reconhecem a Deus. Aí está a diferença. Então Jacó, quando ele entende que ele tinha patrimônio, família estável, bens materiais, mas na prática ele não tinha a presença de Deus, ele resolveu abrir mão de tudo, ir para o deserto, e ali em uma oração, como dizíamos no início, estava só ele e Deus, mandou que a sua família saísse daquele lugar, para que ele pudesse tratar com Deus individualmente. Ele disse: Senhor, se o Senhor me dá paz para voltar para a casa dos meus pais, o Senhor será o meu Deus. A partir desse momento, começou o relacionamento dele para com Deus, porque até aquele momento, na concepção dele, o que fazia dele prevalecer sobre tudo e todos era a sua expertise, era a sua sagacidade, era a sua capacidade de manusear as pessoas, de manobrar, de passar as pessoas para trás. Mas quando ele compreendeu que nada disso tinha algum efeito e ele continuava vazio, ele entendeu que ele precisava de Deus. E aí então ele se propôs, naquele momento, se colocou diante dele uma escada. O que representa isso? Uma escada representa um grupo
diferente é quando eu vou para o primeiro degrau. A partir daqui, todos os movimentos serão iguais, independente do número de degraus que essas escadas têm. O que significa dizer que se eu tive um contato com Deus e que me fez chegar aqui, se eu permanecer nessa mesma postura, se eu permanecer nessa mesma direção, eu vou chegar na altura que eu quiser chegar. Eu só não chegarei se eu resolver parar. Eu só não chegarei se eu resolver retroceder. Mas se eu me propuser a seguir subindo, o movimento será o mesmo, o esforço será o mesmo. Se eu pisei no primeiro, eu vou pisar em quantos mais essa escada tiver. E foi exatamente o simbolismo que Deus colocou diante de Jacó. Uma escada. E que naquele momento ele luta com Deus e com o homem. Só que ele estava no deserto só. Que homem era esse? Era ele mesmo. E existem momentos que nós precisamos lutar contra a nossa própria carne. Existem momentos que nós precisamos lutar contra nós mesmos. E todos os sentimentos que possam pairar sobre a nossa cabeça, que não procedem de Deus, nós precisamos lutar contra eles todos os dias. Se eles representam dúvidas a respeito de algo que precisa ser feito e ao mesmo tempo a dúvida não nos permite fazer, então nós precisamos partir, mesmo que a dúvida tente nos resistir, porque é desta forma que haverá a conclusão dos fatos diante do próprio Deus. Se estivermos com medo, precisamos partir mesmo com medo, porque se tomarmos a decisão, é o momento que Deus estará diante de nós para nos dar as garantias. O caminho é tortuoso, são tortuosos, ele vai endireitar, é promessa. As portas estão fechadas, ele vai despedaçar, é promessa. Mas o que eu não posso fazer é estar parado. Então, quando aquela escada apareceu diante de Jacó, ele começou a lutar. Ele começou a lutar. E Deus então disse para ele: olha, porque você lutou com outros e com Deus e prevaleceu, então a partir deste momento inicia um relacionamento entre nós. O nome dele mudou. O adjetivo que ele trazia consigo ao longo da vida, porque o seu nome passou a ser sinônimo de ladrão. A tradução real para o nome Jacó significa usurpador. Então, se você chamar qualquer pessoa de Jacó, sinonimamente você está dizendo que essa pessoa roubou. Olha a carga que ele trouxe sobre si. Mas Deus, a partir daquele momento, resolveu mudar o nome dele. A partir de hoje você se chama Israel. E Deus elegeu a sua nação com este mesmo nome. Então, quando a palavra Jacó aparece na Bíblia, é com o objetivo de nos chamar a atenção para que nós façamos uma revisão de caráter. Para que nós façamos uma revisão de caráter. E quando nós fazemos essa revisão de caráter, então nós passamos a compreender o valor que nós temos aos olhos de quem? De Deus. E quando identificamos esse valor que nós temos, então é nesse momento então que passamos a amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo de que forma? Como a nós mesmos. Então fica muito mais compreensível se relacionar. Fica muito mais compreensível se relacionar, porque eu não vou exigir do João algo que eu não posso fazer pelo João. Eu não vou impor ao João uma prática que eu nunca vivi. Eu não vou demandar do João algo que eu não torno para o João. Não faz sentido.
A única forma que eu tenho para expressar o amor a Deus e ao próximo, como a mim mesmo, Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a mim mesmo, é se eu tiver consciência com que amor eu fui amado. Se eu tiver consciência com que consideração eu fui considerado. Se eu tiver consciência do preço que foi pago em prol da minha vida. E esse preço foi aqui, através da pessoa do Senhor Jesus, que faz a questão de se apresentar, mesmo sendo Deus, como nosso Pai. Faz a questão de se apresentar como nosso Pai. Isso é relacionamento. E aí ele diz aqui no versículo 5: eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim. Não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Em outras palavras, independente do que somos, não altera o caráter dele. Independente da maneira que pensamos, não altera o caráter dele. Ele permanece sendo o mesmo até que nós venhamos nos posicionar em reconhecê-lo como ele é. Mas independente de reconhecê-lo, saiba que ele já nos reconheceu primeiro. E não só nos nominou a ponto de nos chamar pelo nome, ou seja, com exclusividade. Esse é o valor que Deus nos dá. E aí ele diz no versículo 7: eu formo a luz e crio as trevas e faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Destilai vós céus dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza-se salvação, e a justiça frutifique juntamente. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com o seu Criador, caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Ai daqueles que diz ao Pai, que é o que geras, e a mulher que dá a luz. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que formou: perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu fiz as minhas mãos estender os céus, e a todos os exércitos dei as minhas ordens. Eu o despertei em justiça, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e soltará os meus cativos, não por preço nem por presentes, diz o Senhor dos exércitos. Assim diz o Senhor: o trabalho do Egito e o comércio dos etíopes e os sabeus, homens de alta estatura, se passarão para ti e serão teus. Irão atrás de ti, virão em grilhões, e diante de ti se prostrarão. Fartar-te-ão as suas súplicas, dizendo: deveras Deus está em ti, e nenhum outro Deus há mais. Verdadeiramente tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. Envergonhar-se-ão e também se confundirão todos. Cairão juntamente na afronta os que fabricam imagens. Mas Israel é salvo pelo Senhor, com uma eterna salvação, pelo que não sereis envergonhados, nem confundidos em todas as eternidades. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez.
ele a estabeleceu, não o criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Amém? Então, baseados nisto, nesta consciência do valor que temos e do valor que Deus nos dá, nós iremos realizar a nossa oração neste momento. Nós iremos buscar em Deus esta comunhão, esse relacionamento neste momento, para que então todos os dias da nossa vida eles sejam beneficiados por esta comunhão. E eu gostaria de assegurar que nada, absolutamente nada debaixo dos céus acontece de uma forma automática. Tudo quanto acontece de benefício para a nossa vida é pela influência da vontade de Deus. E isso se torna mais favorável que, ao contrário, quando nós compreendemos que ao longo da nossa vida, ao longo do nosso dia, nós precisamos estreitar relacionamentos com Ele. Então não é absolutamente errado nós dividirmos, administrarmos o nosso dia entre diferentes atividades e ações. Mas é necessário que em algum momento do nosso dia nós venhamos separar minutos para que nós estejamos ali inteiros com Deus. Para que nós estejamos ali inteiros com Deus. Essa é a única garantia que pode nos trazer os benefícios que nós desejamos. E qual é o sentido, a razão de vir à igreja? Congregar, que é uma orientação do próprio Deus. Porque aqui nós passamos a viver, a praticar momentos em que nós precisamos vivê-los do lado de fora daquelas portas. Então, quando você vem à casa de Deus, significa dizer que você está priorizando um momento com Ele. E quando você torna-se consciente disso, então você passa a viver isso todos os dias. Estando ou não na igreja, você passa a viver esse relacionamento onde quer que você se encontre. E isso te aproxima de Deus. E aproximando-me de Deus, vai aproximar-se consequentemente de todas as promessas que Ele tem para a sua vida. E a partir desse momento, você vai viver a experiência de abrir a sua boca e você ter o céu aberto diante de você e trazendo as respostas que você precisa. Você vai ter a oportunidade de abrir os seus olhos ao amanhecer e viver a experiência de ter um dia que, mesmo que você identifique nesse dia N obstáculos, mas o saldo no final do dia será positivo através das suas realizações, porque Deus esteve adiante de você, endireitando os caminhos tortuosos ao longo das 24 horas do seu dia. Então viva isso, e eu posso lhe garantir, posso lhe assegurar que os benefícios que você terá através dessas práticas, eles serão incomparáveis a qualquer outro benefício que você poderá ter na vida. Amém?